11 minutos, Papo da Bola aqui da Rádio Universidade. Vamos hoje falar um pouquinho aí, né, sobre os nossos times, a preparação, a possível volta, como está o estado do Rio Grande do Sul em relação a esse retorno, né, aguardando aí o pronunciamento do governador nos próximos dias, se vai bater o martelo ou não em relação à proposta de retomada apresentada pela Federação Gaúcha de Futebol. Também quero propor alguns assuntos, inclusive foi tema da nossa enquete aqui do Lance Rápido, né, em relação aí a vários jogadores, dirigentes, né, que acham que o futebol ele tem que ser colocado numa posição diferente dos demais setores da sociedade, como comércio, indústria, né, eles acham que o futebol, né, é uma ilha de sanidade, que os jogadores estão sendo testados, né, que vão ficar confinados para esses próximos 3 jogos do campeonato estadual. Então eles querem que o governador, que as autoridades, né, coloquem o futebol num outro patamar, não que observem as bandeiras, como é o caso do Rio Grande do Sul, né? E se colocarem as bandeiras, como falou o presidente Romildo Bolzan Júnior, né, aí vai ter essa dificuldade, né, de fazer o campeonato gaúcho rolar. Outra pauta que também queremos abordar aqui, vou propor esse assunto aos meus debatedores, hoje meus colegas, né, em relação à preparação do Brasil para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu falei no Lance Rápido, né, todos os dias a gente tem ouvido setoristas dos 20 clubes da Série B, 19, né? O Brasil a gente está acompanhando aqui, né, e hoje a gente encerrou essa série aí no primeiro giro, né? E praticamente todos os dias o repórter entra dizendo, olha, o Operário, que foi o caso de hoje, contratou 2, 3 jogadores, e aí a torcida do Brasil, por enquanto, não vê ainda esses nomes contratados pelo Chavante, e aí causa essa preocupação. E fica a dúvida, o Brasil está contratando, está apenas esperando o anúncio aí para saber quando vai voltar para anunciar, como é que está essa situação? Então, isso a gente vai debater ao longo da nossa programação esportiva, né? Também o Laudir Piccoli, né, presidente do Esportivo, que falou muito bem aí dos jogadores possíveis do Pelotas durante essa parada aí que estão sendo especulados. E ele falou uma frase muito legal que eu gostei pro Gustavo, né, que falou o seguinte: não tem por que esconder. E elogiou aí Renan, elogiou o Sapeca, também o Marcão, né, são jogadores que podem pintar na boca do lobo a partir aí da volta do futebol. 7h13, vamos aos destaques da dupla Brabel. Gustavo Lousada, os destaques do Brasil e do Pelotas nesta quarta-feira, boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite demais componentes aí da nossa mesa virtual, boa noite também ao Leonir Vaz da Silva e a todos que acompanham mais uma edição do Papo da Bola. Brasil e Pelotas, né, vem caminhando basicamente juntos aí, aguardando essa definição do governo do estado juntamente com a Federação Gaúcha para o retorno do futebol gaúcho. O Brasil que segue trabalhando em home office, segue fazendo trabalhos, né, de casa, acompanhados aí pelo preparador físico Alexandre Souza, enquanto o Pelotas segue aí aguardando para retomar as atividades presenciais. Tá certo, Gustavo, trazendo os destaques do Papo da Bola, da dupla Brabel, 7h14, Leonir Bade da Silva, para Peças e Acessórios Pioneiro, o Papo da Bola desta quarta-feira, dia de São João, tá no ar. Tá no ar, aqui na Rádio Universidade, o nosso Papo da Bola. Deixa eu saudar aí os nossos convidados de hoje, aqui no Papo da Bola, né, nossa mesa virtual, como falou o Gustavo Lousada. Vinícius Guerreiro, boa noite, prazer em tê-lo aqui na Universidade, no Papo da Bola. Boa noite, Marcelo, boa noite, Lousada. Nosso amigo também está na mesa, quem está escutando em casa. Sempre bom tá de volta aqui para falar sobre futebol, infelizmente ainda não do campo, né, Marcelo? E eu acho que essa tem sido uma bandeira meio que a cidade de Pelotas ser levantada sozinha ainda, para a gente não estar falando do campo dentro do estado ainda. Quando a gente vê em contramão praticamente todas as outras cidades, né, envolvidas no gauchão querendo retornar de qualquer maneira, né, Marcelo, nesse momento que a gente vê a curva cada vez mais alta. Verdade. Vinícius, hoje o Facebook me lembrou 2 anos, estávamos juntos na cabine, eu, você, Beto Vetromilli, né, mais Gustavo Lousada, o Renan, o Michel, a Marina, né, final da divisão de acesso, Pelotas 4-0 para a equipe do Aimoré, né? Jogaço, a gente que cobriu aí os últimos jogos
da divisão de acesso, na RU e na TV O Cepel, né, e também no Diário Popular. E hoje faz 2 anos daquele grande jogo final, né, que coroou aquela grande equipe do Pelotas de 2018. Né? Pô, foi uma cobertura fantástica, né? Principalmente lá em Santa Maria, naquela vitória, a primeira vitória do Pelotas, 2-0, que encaminhou o acesso, né, na semifinal. E aí depois da final que já coroava, que era uma vitória que a gente esperava já, né? Pelo jeito que o Pelotas se encaminhou no final da competição, né, na reta final nesses jogos, era muito mais time no campeonato, então foi uma grande campanha, uma grande cobertura da divisão de acesso e passa rápido, né? Passa muito rápido, já faz 2 anos, nem parece que faz tanto tempo que a gente estava fazendo essa cobertura. Nem me lembro quem fez os gols direito, eu sei que acho que o Giovanni Gomes fez gol, né? Pelo que eu me lembre. Mas o resto, eu admito que já não... o Xuxa, é verdade, fez um belo gol. Cleverson e Giancarlo, acho. Mas, enfim, foi aquela campanha, foi uma baita cobertura, porque foi pela transmissão da internet. Hoje está todo mundo vendo streaming, né? A todo momento, porque a gente teve que se adaptar ainda mais com essa pandemia, de passar dentro de casa, de buscar alternativas, e o próprio jornalismo acabar fazendo coberturas home office. Mas naquela época, principalmente nesse nível de competição de interior, não tinha transmissão como a gente fez, né? Imagens e som, né, Marcelo? Verdade. Vamos aproveitar essa MP aí do Bolsonaro, fazer os jogos da dupla Brapel em casa aí, pela TV O Cepel, quem sabe? Se autorizarem agora tá liberado, hein? É verdade. Professor Luiz Arthur, prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez no Papo da Bola. Sempre é bom ouvi-lo aí falar sobre futebol. Né? Agora, cada um em sua casa, um momento diferente, home office, mas a gente vai se adaptando aí. O professor com certeza deve também estar trabalhando também na sua escola também, de casa, né, professor? Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, Marcelinho. Boa noite, Gustavo Lousada. Prazer em reencontrá-los, mesmo que virtualmente. Boa noite ao Vinícius Guerreiro. Não conheço pessoalmente, não conheço ou apenas virtualmente, né, Vinícius? Apenas virtualmente, de bons comentários, abonadores comentários. Abraço ao Leonir Baade e abraço a todo o nosso público ouvinte. Prazer poder compartilhar com vocês, mais uma vez, esta marca registrada do jornalismo esportivo pelotense, o programa Papo da Bola. Com certeza, um prazer aí sempre contar com o professor Luiz Arthur, aqui conosco no Papo da Bola. Olha só, até propus alguns assuntos aí no começo do programa, né? Foi o tema da nossa enquete aqui no Lance Rápido, né? Hoje à tarde, em relação a um questionamento, né, que os jogadores vêm fazendo a gente, né? Até o Gustavo pode explicar melhor. A gente vem entrevistando atletas, clubes, da dupla Grenal, tem escutado o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né, e todos eles, né, têm colocado o seguinte, né, que o futebol, né, não pode ser colocado, né, no mesmo patamar, digamos assim. Aí não sei se é bom, se é ruim, mas segundo eles não pode ser colocado na mesma patamar, por exemplo, do comércio, das indústrias, né? A maioria dos dirigentes, jogadores, ele tem se pronunciado dizendo que o futebol tem que ser tratado e avaliado de maneira diferente. Não que seja para dizer sim ou não, né? Mas eles acham que tem que ser avaliado de maneira diferente dos demais setores para poder ter o seu retorno. Segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, que eu ouvi uma entrevista dele essa semana na Rádio Gaúcha, ele disse que o futebol tem que ser tratado diferente, porque, segundo ele, segundo outros dirigentes, também já ouvi, que o futebol hoje é uma ilha de sanidade. Segundo eles, né, o CT do Grêmio, o CT do Inter, o CT do Flamengo, que foi aprovado hoje lá, ontem, né? Segundo eles, eles testam mais do que comerciantes, do que o pessoal da indústria, né, que os jogadores estão mais seguros, porque estão sendo sempre monitorados por médicos, por enfermeiros, né? Então, segundo eles, o futebol deveria ser olhado com outros olhos. É isso que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol pediu ao governador, que deve definir essa semana, né? Que aí não se coloque naquela condição de bandeira, né? Por exemplo, não vamos jogar em Porto Alegre porque a bandeira hoje é vermelha. O presidente da federação quer que isso saia, né? Que o futebol se abra uma exceção para o futebol.
Aí eu quero saber a opinião dos amigos. Então o Gustavo também, né, pode começar falando aí, Lousada, que os jogadores, né, praticamente em todas as entrevistas, né, de umas 2-3 semanas para cá, eles parece que encheram o saco, né, Gustavo, de ir trabalhar apenas em casa. Tá todo mundo pedindo para voltar e ser colocado o futebol nessa condição que eu acabei explanando nesse momento, né, que é a opinião dessas pessoas ligadas ao futebol. Lembrando, sempre bom pontuar, que aqui na cidade de Pelotas, né, como o Vinícius falou, os presidentes, tanto Ricardo Fonseca como Gilmar Schneider, têm tratado diferente o caso. Aqui em Pelotas, eles estão ouvindo as autoridades, né, no caso a prefeita Paula Mascarenhas, então eles estão respeitando, né, não que os outros não estejam, mas lá eles estão debatendo com as autoridades, Gustavo Lousada. Olha, Marcelo, realmente, né, a opinião dos jogadores e dos profissionais aí ligados ao futebol, né, estão sendo levados em consideração nesse momento. Eu tenho certeza que a partir do momento em que a curva estiver descendente, né, como a gente vem acompanhando, e os casos não tiverem tão expressivos assim, principalmente aqui no estado, tenho certeza que a federação vai conseguir, né, colocar em prática aí esse protocolo. A grande questão, e por conta disso não está acontecendo no Campeonato Gaúcho ainda, é que nós estamos passando pelo pico da doença. Nem sei se estamos no pico ainda, né? E realmente, por um lado, os profissionais de saúde pedindo, né, cautela, né, o governo do estado analisando alternativas, mas não, né, levando tudo que a federação planejou naquele protocolo em consideração, e por outro lado, né, os profissionais pressionando bastante, a mídia pressionando bastante, e o mundo dos jogadores, né, que vivem talvez aí numa realidade paralela e acham que todos esses jogadores vão conseguir ter, né, que os clubes vão garantir essa segurança aos jogadores. A gente sabe que é muito complicado, por mais que tu saia da casa para o clube e do clube para casa, há a possibilidade do contágio, há a possibilidade de tu, né, acabar se contaminando, sem contar, né, a convivência. Por exemplo, os jogadores do Brasil, a gente sabe, moram num prédio, né, então tem toda essa questão de convivência com os demais moradores. Será que todos os moradores também, né, respeitam a quarentena? Enfim, então é muito complicado. Claro que existe muito a vontade dos jogadores, que a gente já falou em outras oportunidades, necessitam, né, de estar trabalhando, de estar atuando, de estar no mínimo treinando, né, presencialmente. Mas, né, acho que eles talvez não tenham proporção, né, dessa intensidade aí da doença. E eles usam como argumento, né, que o comércio voltou, que outros locais voltaram, mas será que era o momento ideal também para esses outros centros retornarem? A gente está vendo que o vírus está se alastrando cada vez mais. E um retorno do futebol seria contribuir ainda mais com isso, porque o futebol não se resume só aos jogadores que entram em campo. Tem funcionários, tem todo o pessoal que trabalha na logística de um jogo, por mais que seja algo limitado por conta da pandemia. É muita gente, é um universo aí de, né, acredito que é para colocar uma transmissão no ar ali de 30, 40 pessoas no mínimo. Então, realmente vai acontecer aglomerações, e o governo do estado, juntamente com a federação, precisam, né, ter todo esse cuidado e não levar tanto em consideração assim essa pressão que os jogadores vêm fazendo. Vinícius, qual é a tua opinião em relação a esse movimento aí, né, que dirigentes, jogadores, FGF, né, vem fazendo, né, pedindo para que o futebol seja analisado de uma forma diferente em relação aos demais setores da sociedade? Eu acho que é importante a gente separar em alguns pontos. Vamos lá. O primeiro deles, sim, eu acho que o futebol é uma realidade diferente em termos de sanidade para equipes como o Grêmio Internacional, Flamengo, equipes de Série A que tem um orçamento muito alto, que tem uma condição financeira muito maior que a maioria das outras empresas dentro da sociedade, e elas podem arcar com esse tipo de custo. Então, isso realmente ela acaba tendo uma qualidade de cuidados, né, sanitários muito maiores com seus funcionários. Só que essa realidade ela é infinita vezes maior que a questão do interior, que é a que nós estamos tratando no Campeonato Gaúcho. Brasil, Pelotas, São Luís, Esportivo, não vão ter nem, se pudesse dar uma porcentagem, nem 2, 3% das mesmas condições que tem a dupla Grenal. Então isso já não se torna inviável. Então já acaba botando os clubes do interior numa realidade muito diferente, já não é a mesma. Então esse discurso de
Grêmio Inter, ele poderia ser cobrado para a Série A do Brasileiro, por exemplo. Não pode ser cobrado para o interior, ao meu ver. E imagina isso, se a gente fala que o Brasil tem um departamento médico estruturado, mas a gente sabe que tem equipes que não tem médico, eles viajam sem profissionais, não tem um departamento estruturado, então acaba sendo ainda mais complicado. Aí, a partir de outro ponto, é preciso ver o futebol, ele, como o Gustavo falou, ele é reflexo da sociedade, ele é exemplo. A partir do momento que tu libera os jogos de futebol, as pessoas vão olhar, bom, estão liberando o futebol, então quer dizer que as coisas estão muito mais frouxas. Então, o brasileiro que já que não tem essa capacidade, não está mostrando essa capacidade de entender a dimensão da pandemia, de ficar em casa, de tentar manter um isolamento social voluntário, né? O próprio cuidado, sem ter regras que imponham um lockdown, por exemplo, a gente sabe que já tem essa proposta, esse pedido, principalmente até pela defesa da Federal aqui, né, do Pedro Alau, eles já fazem isso, que o Brasil precisaria de um lockdown de 15 dias. O futebol ele vai trazer o exemplo de dizer, tá tudo normal, estamos voltando, e muitas pessoas vão entender assim, vão entender que tá normal, se o futebol voltou, por que não vamos voltar à vida normal? E o outro ponto que eu acho que a gente deve abordar em relação a isso é que dessa bolha que o futebol ele tá pensando sem pensar na sociedade, assim, né? Ele acha que ele pode fazer que o futebol é uma coisa à parte, mas na verdade ele não é, então ele nunca foi. Ele sempre foi uma ligação, só que as pessoas que estão gerindo o futebol, eles nunca tiveram essa noção. É aquele velho discurso que para mim é um erro grotesco, que é, por exemplo, futebol e política não se discutem. Bom, a gente vê que se discute, né? O Flamengo usou o futebol, usou a política para ganhar uma vantagem. Então, é um ponto que a gente não pode mais separar. Sim, tá aí o Vinícius dando a sua opinião. Professor Luiz Arthur, sobre esse tema aí que a gente está abordando, né, em relação a pedido aí dos jogadores, dirigentes, que o futebol seja olhado um pouquinho diferente. Primeiro ponto, tá? Eu quero concordar com o Vinícius Guerreiro naquele aspecto que ele falou. Uma hipotética liberação total do futebol vai ser visto pelo senso comum, pela sociedade comum. Um liberou geral. O pouco que se avançou em termos de um simulacro de isolamento social que nós tivemos lá no início, final de março, abril, em termos de proteção em relação a coronavírus, Covid-19, esse pouco que se avançou, e foi muito pouco mesmo, vai por água abaixo. A partir do momento em que se liberar o futebol, o senso comum está arraigado, está dentro de nós, é intrínseco a nós. Vai traduzir essa liberação como: estamos liberados para fazermos o que quiser. E aí acabou até a ideia do Pedro Alau de tentar convencer instâncias superiores, políticas superiores, a fazer um lockdown 15, 20 dias, 30 dias, não sei. Ou seja, se liberar o futebol, já era. O pouco de controle que ainda se tem sobre a situação vai por água abaixo. Culpa do senso comum, que muitos de nós veremos como voltou tudo ao normal. Esse é o primeiro aspecto. Então, o Vinícius Guerreiro foi muito feliz nesse aspecto, nesse ponto. Assim, nota 1000. Segundo aspecto, Marcelinho. Esta conversa que é capitaneada pelos presidentes da dupla Grenal, principalmente pelos presidentes da dupla Grenal, por trás com a manipulação, vou usar esse termo entre aspas, tá? Mas com a anuência da rede de televisão que detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho, esta conversa é meio que para boi dormir. Nós sabemos que o futebol, o esporte de alto nível em si, é negócio sim. O futebol ou qualquer outro esporte não tem nada de diferenciado do comércio, da indústria ou de qualquer outra atividade econômica. É negócio sim. NBA, Estados Unidos, só volta dia 31 de agosto. E olha que lá o montante que gira em torno do esporte é muito maior que o nosso aqui. Europa, franceses, escoceses, holandeses acabaram com seus campeonatos, belgas também. São campeonatos satélite em termos de importância, se comparados com o alemão, o inglês,
o italiano e o espanhol. E esses voltaram quando a curva do coronavírus, a curva da Covid-19 estava descendente. Mas voltaram porque são negócios. Eles não podem ficar de uma hora para outra ou acontecer de vamos acabar com o campeonato inglês, vamos acabar com o campeonato italiano, espanhol, enfim, etc. Isso é negócio, muito compromisso financeiro envolvido. A volta que o Flamengo agilizou lá no Rio de Janeiro em relação ao Campeonato Carioca também. Tudo isso aí é negócio. Não adianta o presidente do Grêmio ou do Internacional ou os presidentes do Grêmio Internacional chegar dizendo para o governador que não é negócio, que é negócio sim. E é um negócio que reflete a desigualdade econômica do nosso país. 2 privilegiados aqui no Rio Grande do Sul, no Gauchão, e os outros 10 times à beira da pindaíba ou arriscando ir para a pindaíba definitiva e sem poder dar as condições totais de segurança higiênicas, sanitárias aos seus jogadores e aos seus funcionários. Só para exemplificar e encurtar essa primeira participação. É tão negócio que se a gente pegasse uma máquina do tempo, existisse uma máquina do tempo e voltasse a 1918, gripe espanhola, a última pandemia digna desse nome que aconteceu no Brasil, naquela época, a embrionária Federação Gaúcha de Futebol cancelou o estadual, pura e simplesmente, porque era uma estrutura amadora, não tinha dinheiro envolvido, não tinha um negócio em larga escala envolvido. Tanto é que volta e meia surge o papo que o Brasil, o 14 de julho de Livramento, que está até licenciado, e o Cruzeirinho, ex-Porto Alegre, agora Cachoeirinha, volta e meia pleiteiam ou tentam pleitear a pretensão de serem declarados campeões gaúchos de 1918. O primeiro campeonato gaúcho era para ter acontecido em 1918. Não aconteceu por causa de uma pandemia análoga à que estamos vivendo. Só que naquele tempo não tinha interesse financeiro, não tinha interesse econômico, não era um grande negócio, era muito mais fácil. Simplesmente não vai acontecer e acabou. É verdade. Eu também acho que muito dessa pressão é em relação a isso, né? A parte econômica, né? Porque, vejamos, né, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né, ele precisa entregar o produto. Esse produto já foi comprado aí pela rede de TV, pelos patrocinadores da competição, então ele precisa entregar esse produto. Por isso, essa pressão no governador, essa pressão